Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, meus irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo 31. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar em sua casa para louvar e bendizer o seu nome. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro escrito pelo evangelista Marcos, um homem que foi um discípulo muito próximo do apóstolo Pedro. Um homem que, enquanto o apóstolo Pedro pregava, ele escrevia as mensagens do apóstolo, e após um longo período de escritas dessas mensagens, ele fez um compilado que deu origem a esse evangelho. E a intenção de Marcos ao escrever esse evangelho era para dar suporte à igreja na tarefa da evangelização. Por isso que nós observamos que são mensagens curtas, rápidas, mas mensagens eficazes, que têm poder para transformar a vida do ser humano. Aqui nós observamos que a igreja ao qual Marcos ele escreveu era uma igreja gentílica, porque ele escreve, como o texto que nós lemos aqui, ele escreve palavras em hebraico e as traduz, como por exemplo, Efatá, que ele mesmo diz que quer dizer abre-te. Ele não precisaria escrever e traduzir se ele estivesse escrevendo para o seu próprio povo. Outra situação também, no início do capítulo 7, os fariseus eles interpelam Jesus, perguntando para ele por que os discípulos não lavam as mãos para comer, porque era uma tradição judaica, e ele explica ali entre 2 e 3 versículos o motivo disso. E a mensagem que ele quer trazer para aquela igreja gentílica é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, que tem por base o capítulo 1 e o versículo 16, que ele declara dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mesma mensagem Marcos ele também traz para aquela igreja gentílica, quando ele escreve no capítulo 1 e o versículo 1, que ele diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui ele quer trazer para aquela igreja, dar suporte para aquela igreja, de que aquela igreja estava debaixo de uma autoridade, estava debaixo de um poder que excede qualquer poder e autoridade que tenha no mundo. E aquela igreja era a única igreja instituída por Deus para evangelizar, para transformar a vida das pessoas, para curar os enfermos. E assim ele insere o primeiro versículo dizendo: o Filho de Deus. Mas ele não quer somente mostrar os feitos gloriosos de Jesus, mas ele também apresenta Jesus como Filho do homem, porque como Filho do homem, Jesus se cansou. Como Filho do homem,
ele mostra que Jesus se irou. Como filho do homem, ele mostra que Jesus morreu. Mas ele também apresenta Jesus como filho de Deus, que não estava sujeito às situações da vida, mas o que estava lhe sujeito? As tempestades estavam sujeitas à sua vontade. As enfermidades estavam sujeitas à sua vontade. Os demônios estavam sujeitos à sua vontade. A morte lhe arrebatou a vida, mas não teve poder para mantê-la sobre o seu domínio. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Esse era o Filho de Deus que ele estava apresentando para a igreja. E tendo agora o evangelho formado, pronto para apoiar o trabalho evangelístico para a igreja, então ele encerra dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E essa é a esperança que a igreja tem, de continuar o que Jesus deu origem no seu ministério. A única instituição que Deus colocou nesse mundo sob sua autoridade é a igreja. E não existe qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de religião, qualquer outro tipo de filosofia, senão todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem autoridade sobre qualquer circunstância alheia que venha contra a sua vida. Glória a Deus. Sendo assim, Marcos ele nos conta aqui que Jesus ele foi para a região de Decápolis. Mas não é a primeira vez que Jesus está ali. A primeira vez que Jesus foi para aquela região está no capítulo 5, quando ele diz que ele está na região da Galileia, e ele diz para os discípulos: vamos para a outra banda do mar. E a outra banda do mar, o local em que ele foi, era Gadara. E lá em Gadara havia um homem que necessitava de Jesus. No capítulo 4, no final do capítulo, nós observamos uma situação de que tudo o que Jesus começa a realizar, ele termina. O diabo ele não conhece os propósitos de Deus, mas ele sabe que quando Jesus começa a trabalhar, Jesus termina o que começou. Sabendo o diabo que Jesus estava indo para tal região, sobreveio uma grande tempestade naquele mar. Mas diz o texto que Jesus ele estava dormindo. E alguns barquinhos estavam ao redor do barco em que Jesus estava com os discípulos. E diz o texto que o vento era contrário e as ondas, capítulo 4, e o versículo de número 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Duas situações que o diabo ele trabalha na vida do crente, para que o crente não receba a bênção de Deus. Primeiro, o vento. Segundo, as ondas. O vento que ele diz aqui, são palavras lançadas sobre os seus ouvidos. Você não vai conseguir, Deus não está te ouvindo. Essa enfermidade que você está passando, você não vai ser curado. E as palavras que vêm sobre os nossos ouvidos têm uma única intenção: perder o foco. O foco era chegar um outro lado, mas se o vento estava contrário, não tinha como chegar ao local. Por quê? Porque o vento estava tirando o foco do barco.
Segundo, com o foco tirado do local, fica muito fácil de afundar o barco. Mas quando o barco já se enchia de água, eles lembraram que Jesus estava dormindo. E uma outra situação que precisamos entender é que, apesar de toda dificuldade, toda tempestade que você possa estar passando na sua casa, dentro do seu coração, Jesus ele está descansando, esperando você acordá-lo. E quando Jesus acordou, se levantou, bastou uma única palavra e tudo se tornou bonança. Sabe por quê? Porque a obra que Jesus começou na sua vida não são circunstâncias que o diabo levanta que vai impedir de Jesus realizar aquilo que ele começou. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Bendito e eterno é o grande e glorioso nome de Jesus. Aleluia! No capítulo 5 nos diz, versículo 1, que saindo Jesus do barco, estava um homem endemoniado, que foi ao seu encontro. E aqui do versículo 3 ao versículo 5, ele dá as características desse homem. E ele diz assim: era um homem que morava nos sepulcros, e que nem cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E então no versículo 6 ele diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aqui diz que não foi logo após Jesus sair do barco. Aqui diz que saindo Jesus do barco. É um ato contínuo. Tudo com Jesus é sempre um ato contínuo. A vida com Jesus não é uma vida estagnada, parada. E aqui diz o texto que saindo Jesus do barco, o que nos remete ao entendimento que Jesus estava entre o barco e a terra. E quando Jesus estava saindo do barco, aquele homem que necessitava de Jesus, ao qual ele declara as suas características, um homem que ninguém queria por perto, um homem que a sociedade o deixava de lado, deixa ele longe da gente, ele não consegue viver no meio da gente, vamos excluir ele do meio da gente, deixa que ele morra para lá. Mas esse daí, que foi excluído, que foi deixado, que foi abandonado, foi esse que Jesus foi para realizar uma grande obra. Glória ao nome santo do Senhor. Saindo ele do barco, e ali estavam alguns homens cuidando de porcos, que viram, e os irmãos já conhecem muito bem a história, o texto, que expulsou aqueles demônios da vida daquele homem, e foram lançados sobre os porcos. E aqueles homens observaram aquilo e correram, e chamou todas as aldeias em Decápolis, e toda a cidade, e toda a cidade e a aldeia foram lá àquele local, e viram, versículo de número 15, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Jesus, ele foi àquele local para abençoar o povo.
Mas uma coisa interessante que a gente observa aqui é que as pessoas ali estavam tão preocupadas com a situação da vida cotidiana que não repararam no que foi feito na vida daquele homem. Jesus estava ali para abençoar, mas aquele povo não entendeu que era o momento em que Deus tinha reservado para aquele povo, para que aquele povo recebesse as bênçãos de Deus. E o texto diz que eles rogaram. Rogar significa suplicar. Vai embora do nosso meio, Jesus. Nós não estamos preocupados com o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Eu estou preocupado com o que eu tenho nesse momento. E o que eu tenho nesse momento e o que eu perdi foram os meus porcos. E Jesus, como agrada a todos, realizou o desejo deles e foi embora. Mas antes dele ir embora, aquele homem que foi curado pediu para Jesus: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse para ele: não. Poderia ter sido um grande missionário, poderia ter sido um apóstolo, quem sabe, mas Jesus, diz o texto, que lhe proibiu e disse para ele: volta para sua casa, para os seus, e diga-lhes quão grandes coisas o Senhor lhe fez e como teve misericórdia de ti. Somente essa mensagem. É aqui que nós entendemos uma outra situação. Existem altares na nossa vida que precisam ser restituídos. O primeiro altar é aquele em que eu tenho com Deus. Com esse, Jesus resolveu o problema. Mas agora havia uma outra situação. Jesus disse: volta para sua casa. Agora o problema lá, eu vou te ajudar, mas é você que tem que resolver. Nós estamos num culto de família. E quantas vezes nós subimos aqui, cantamos aí, glorificamos por toda parte, mas quem sabe é aquela que dorme do meu lado. Quem me conhece é aquele menininho ou aquela menininha que está todo dia comigo e diz assim: pai, eu sei quem você é. Mãe, eu sei quem você é. Mas o primeiro altar, antes do segundo, precisa ser restituído. E Jesus está aqui hoje para restituir esse altar. Aleluia. E não há nada que impeça Deus de agir na sua vida. Não há nada que impeça Deus de trabalhar na sua casa. Não há nada que impeça Deus de restituir a sua vida, o seu ministério, aleluia, aquilo que foi quebrado um dia. O Espírito Santo de Deus está aqui, está dizendo: arrependa-te, porque eu tenho uma grande obra para realizar através da sua mão, mas primeiro arrependa-te, aleluia. E aqui o texto diz que Jesus foi embora. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus foi embora e continuou o trabalho dele. Curou a mulher de fluxo de sangue, com fluxo de sangue. Ressuscitou a filha de Jairo. Multiplicou pães e peixes.
Aí chegamos no capítulo 7, e o versículo 31. E Jesus volta para Decápolis. Aleluia. Glória a Deus. Jesus voltou, sabe por quê? Porque Ele quer abençoar de novo. Porque Ele quer continuar trabalhando de novo. Aleluia. O inimigo lutou, o inimigo se levantou. Algumas bênçãos, aleluia, foram atrasadas por atitudes nossas. Mas Jesus voltou de novo. Jesus voltou de novo. Jesus voltou de novo, porque Ele quer continuar abençoando. Labachuri me canta lamanai. Amai que ande canta labassuri me canta lamanai. Sinta a graça do Espírito Santo de Deus. Sinta a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conhece as suas dificuldades. Ele sabe do que você passa, o que você pensa, as intenções do seu coração. E Ele volta de novo. E Ele quer abençoar de novo e continuar abençoando a sua vida. Aleluia. E diz o texto que, versículo 31, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Aleluia. 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 E diz o texto que trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E o texto diz que rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Agora a situação aqui inverteu. Porque lá no capítulo 5 eles rogaram que Jesus fosse embora. Mas aqui no capítulo 7, versículo 32, diz que eles rogaram para Jesus abençoar. Sabe por quê? Porque eles observaram que a falta de Jesus no meio deles, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus precisa estar presente no meio do povo. A falta de Jesus no meio do povo não traz prosperidade, não traz bênção, não traz avivamento. Mas se Jesus estiver no meio do povo, a bênção de Deus ela floresce, a graça de Deus é manifestada. Aleluia, glória a Deus. Moisés chegou diante de Deus e disse: Senhor, não retire de nós o teu Espírito, não nos faça sair daqui, se não for com o teu Espírito no nosso meio. Deus disse: Moisés, o meu Espírito estará sobre você, para te fazer descansar. Ele disse: não, o seu Espírito deve estar no meio do povo, é no meio da congregação que o Espírito de Deus deve estar. Aleluia. E ele vem continuando dizendo, versículo 33, tirando ele à parte de entre a multidão. Aleluia. Jesus não está preocupado em realizar uma grande obra na sua vida para que todos vejam. Jesus está preocupado em realizar a obra na sua vida. E eles disseram aqui: imponha as mãos sobre ele. Imponha as mãos sobre ele. Mas Jesus disse: deixa ele aqui comigo. Existem situações que é você e Deus. Existem situações que,
Por mais que você possa vir e conversar com o pastor, parece que a palavra que ele te dá não enche o coração. Existem situações que parece que você conversa com o seu melhor amigo, com sua melhor amiga, mulher de Deus, homem de Deus, e parece que aquela palavra não enche o coração. Então, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e em secreto, fala com o Pai que está nos céus. É o seu momento com Ele. Deus está reservando esse momento, é comigo agora. Você não precisa ter experiências aparentes para que eu faça e realize para que os outros vejam. O que eu preciso agora é fazer a sua vida, é eu e você. É aqui no quarto, escondido, somente nós dois. Somos só nós dois. Aleluia. E o texto diz aqui que Jesus fez um milagre, que me perdoe até dizer que foi um tanto nojento, me perdoe. Cuspiu. O texto não diz onde ele cuspiu, mas ele cuspiu. Tocou com o seu dedo na língua do homem, colocou dentro do ouvido do homem. Tanto estranho. Jesus era poderoso para dizer para ele, fale e ouça. Mas não foi assim que Jesus quis fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente observa o que a falta de Jesus faz na nossa vida, quando passamos por processo entre nós dois, entre ele e você, entre eu e ele, não importa do jeito que ele faça, o importante é que ele faça. Jesus, eu preciso daquilo lá, mas tem que ser desse jeito. Jesus, aquela porta, aquela bênção, eu preciso, mas é desse jeito aqui. E Jesus está dizendo, não, a sua vida é minha, fui eu que te resgatei, sou eu que decido o que eu faço da sua vida. Se eu quero fazer desse jeito, eu faço. Se eu não quiser fazer desse jeito, eu não faço. E é isso que precisamos entender, que Jesus, quando quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas, soberano sobre a sua igreja. Não sou eu que tenho que dar palpite para determinadas situações aqui na igreja. Não sou eu que dou determinados palpites para situações em departamentos. É aquele ao qual Deus determinou. Dobre os joelhos, fale comigo e eu abrirei as portas do céu. A igreja é minha. Sou eu que falo, sou eu que decido. Sou eu que sou o dono dela. Aleluia. Aleluia. Entenda, é Ele que coloca, mas é Ele que tira. Aleluia. 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 E o final de tudo isso é que todo mundo entendeu. Tudo Ele faz bem. Tudo Ele faz bem. Não importa do jeito que Ele quer fazer, mas contanto que Ele faça, tudo Ele faz bem. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão, presbítero Aldo, pela conclusão.